Olá, sejam bem-vindos! Esse é o Mercúrio, o nosso podcast dedicado a ajudar pais e mães na tarefa de formar seres humanos livres e conscientes, sempre com o olhar da antroposofia de um jeito leve e prático. Eu sou a Carla Latini e, junto com a Débora Garcia, vamos acolher, trocar e gerar reflexão sobre a grande missão que é criar nossas crianças para que sejam indivíduos livres, felizes e comprometidos com um mundo melhor. Vamos trazer conteúdos a partir da antroposofia, para nos ajudar nesse caminho da parentalidade consciente, seus desafios e suas lindas descobertas, sempre com empatia pela verdade de cada um. No episódio do Mercúrio que gravamos com a doutora Rita Rami sobre o coronavírus, um dos temas que tivemos a oportunidade de abordar foi a questão de como cuidamos da nossa imunidade através dos 12 sentidos. Àquela época, estávamos em outro momento de apresentação da pandemia. Desde lá, muita coisa mudou, novas informações, novas sensações, isolamento social e o medo pareceu tomar conta de nós. Ali, já começamos a perceber o quanto esse vírus veio para nos ensinar. Agora estamos em outro momento de ampliar a reflexão sobre o significado e o sentido coletivo de tudo isso que estamos vivendo. O mundo todo parece estar voltado para o coronavírus, ou seria voltado a nós mesmos? Seria essa uma grande oportunidade de virada, de quebra de paradigmas e de práticas sociais mais altruístas? Será que essa pandemia nos traz pistas de como podemos passar a agir no mundo a partir de agora? Nosso modo de viver parece estar sendo colocado à prova, em xeque, e por outro lado, um momento de despertar, uma onda de solidariedade pode estar sendo formada lá no fundo do oceano. E para aprofundar esse assunto, a gente convidou a doutora Ana Paula Cury, que é médica pelo UFMG, com ampliação pela medicina antroposófica, foi fundadora da Escola de Paz, da Escola Waldorf Rudolf Steiner, é coordenadora do projeto Semear em Paraisópolis, entre outras 1000 iniciativas que a Ana toca por aí. Na realidade, a Ana Paula é uma grande referência em todas essas iniciativas antroposóficas e para mim também é uma super referência. Além de ser mãe de 3 filhos. Ana, super obrigada por estar aqui com a gente no Mercúrio. Vai ser um grande prazer poder trazer isso tudo para todo mundo. Eu é que agradeço a vocês por oferecerem essa oportunidade, não só para a gente, de poder dividir e compartilhar alguma coisa do que a gente aprende, mas também de oferecer a tantas pessoas um alimento, né? Que possa levar à reflexão e, quem sabe, a uma transformação interior. Exatamente. É isso que a gente busca aqui. Bom, a gente começou propondo essa reflexão maior em cima desse momento que a gente está passando, mas a gente acredita que para chegar lá a gente tem um caminho longo pela frente, né? Então, pra gente começar um pouco essa nossa conversa, será que você podia trazer pra gente, de acordo com o olhar da antroposofia, o que significa quando a gente adquire uma doença? Que mensagem que isso quer trazer pra gente? Eu entendo que a sua pergunta é sobre a própria possibilidade de adoecer, não é? Isso. Independente de qual seja a doença, o simples fato de se poder adoecer tem um sentido, tem um significado, não acontece por acaso. Se a gente se remete ao texto bíblico do Gênesis, onde pela primeira vez aparece essa possibilidade da doença, isso acontece lá como consequência da queda, né? Desse momento que, dentro de uma linguagem mítica, imaginativa, num texto que é um texto oculto, né? Um texto esotérico, esse texto bíblico. Então, ali, naquela imaginação do Gênesis, referente à queda, a gente percebe que o ser humano, que antes vivia num estado de uma certa unidade, em comunhão com os deuses, um certo estado de graça, do qual toda criança pequena, de certa maneira, é uma memória ou um eco que ressoa, que evoca esse paraíso. Esse estado, como que a uma certa altura, é sacrificado por força de uma interferência que justamente se inocula naquilo que começa a se constituir como um espaço na alma humana para abrigar o que deveria ser a nossa individualidade, a substância espiritual do eu, aquilo que nos tornaria efetivamente humanos. Mas nesse momento, quando isso ali se inocula, vamos dizer assim, então precipita-se uma separação, a queda na matéria. Aquilo que como que pairava acima e em torno, na periferia, como ser anímico, começa a compenetrar de fato o corpo físico e a sua organização vital. E na medida em que o faz, começa a se separar desse entorno espiritual. E na medida em que essa separação for se aprofundando,
então surge isso de uma certa desconexão com a realidade do espírito. É aí que vem, né, essa frase desses poderes do bem ou dos deuses, né, dos seres divinos, que dizem que agora vai ser necessário o trabalho com o suor do rosto para poder ter o sustento, a dor como uma possibilidade na hora de dar à luz, né, daquele que vai nascer, então vai nascer com dor, tem a possibilidade de adoecer e agora tem também a possibilidade de morrer. Então essas coisas penetram na evolução do humano em consequência a uma separação, a uma desconexão primordial. Então a gente pode dizer que o arquifenômeno por trás de todo o adoecer é a separação. Desta separação primordial, sempre que algo entra na dualidade, no conflito, na polarização, surge então algo que consome. Em contraposição, curar tem a ver com reunir, reintegrar, levar novamente a um estado de comunhão, tornar inteiro outra vez. Curar é reconciliar. Então, não estou dizendo que é ruim ter polaridade, mas quando as polaridades se afastam e perdem a relação, perdem a possibilidade de se alternar de uma maneira rítmica e harmoniosa, então surge o campo para um possível adoecimento. Adoecer, na verdade, tem muitíssimo a ver com o próprio desenvolvimento e a possibilidade de evolução do homem. Ocorre que o ser humano estava destinado, né, como, vamos dizer assim, alegoricamente, uma ideia nessa mente divina, destinada a ser um ser cujo atributo essencial é o da liberdade e do amor. Um amor livre, não um amor condicionado pela natureza, um laço de sangue, por exemplo, mas um amor que pode ser alcançado a partir da liberdade. Então é preciso ser livre. E a liberdade, como um projeto, custou ao nível espiritual poder errar, poder cometer desvios, poder incorrer em erro. Num nível anímico, isso resultou na perda progressiva do que era uma sabedoria, porém uma sabedoria instintiva. Então, assim como acontece com os animais que não podem pensar, mas que são extremamente sábios de uma maneira instintiva, eles são impregnados por uma sabedoria e uma perfeição divinas. Nós fomos perdendo esta sabedoria, mas para dar lugar justamente a um processo de aprendizado no qual nós nos apropriamos do conhecimento e da consciência de nós mesmos. Esse processo, então, custou, de um lado, a possibilidade de errar, de outro, a perda do instinto. E num nível orgânico, biológico, isso se manifesta como a possibilidade de adoecer. Mas não que a doença em si seja má, ao contrário. A doença é aquilo que nos é dado por esses poderes do bem como contramedida para que a gente não se perca irremediavelmente no erro. Então, se eu me desvio, a doença me é dada para que eu seja restituído ao caminho do meio do que eu me desviei. Então, veja que interessante, nós temos palavras que, de alguma forma, desencantadas no seu significado original, nos permitem reconhecer isso. A gente adoece, a gente vai procurar o quê? O remédio, que significa retorno ao caminho do meio, do qual de alguma forma a gente se separou ou se desviou. E nós médicos temos uma expressão que se refere à restauração de um estado de saúde, de bem-estar. A gente fala em remissão do quadro. Mas remissão não é o reencontro da missão? E missão não seria realizar o próprio ser? Então, quando a gente se afasta de si mesmo, a gente cria a possibilidade, não só de si mesmo na própria essência, né? Então, a gente cria a possibilidade de um adoecimento. E se nós imaginarmos que a humanidade tem, ao longo das eras, progressivamente se separado de diversas formas, ela se separou primeiro do próprio divino, né? Ela foi separando progressivamente do âmbito espiritual. Depois ela foi se separando progressivamente da natureza. Os homens foram se separando cada vez mais uns dos outros e até de si próprios. Então, quando a gente reúne essas condições, muitas vezes a gente precisa adoecer. Não só porque essa separação, então, requer um instrumento pedagógico que nos ofereça a oportunidade de voltar ao caminho do meio, senão que também a doença é uma tentativa de dissolver e superar esse obstáculo do nosso caminho. Portanto, ela tem a ver com a nossa evolução, com a possibilidade de a gente se desenvolver. A doença não é uma maldição, mas é uma bênção que nos é dada para que a gente possa evoluir. Pelo que você está falando, me parece muito assim, como se fosse uma
nova chance que nos é dada para encontrar esse caminho do meio. Caminho que a gente não foi capaz de encontrar por uma via da própria consciência. Aquilo que a gente não consegue realizar de si mesmo pela consciência, então muitas vezes vai como que se precipitar no corpo, e o corpo vai padecer aquilo que nós não fomos capazes de realizar de nós mesmos com nossos próprios recursos conscientes. Perfeito, acho que é um ótimo pano de fundo para a gente partir aqui. E aí, quando a gente pensa nesse conceito que você trouxe, e aí a gente traz um pouco para a realidade que a gente está vivendo, de uma pandemia, Sim. Que é uma doença acometendo muita gente de uma forma muito mais coletiva. O que isso pode significar, né? Esse adoecimento, talvez entre aspas, coletivo, pode estar querendo nos dizer, a gente está se separando como humanidade de alguma coisa? Como que seria isso? Então, quando a gente pensa no adoecimento de um indivíduo, então isso tem particularmente a ver com a questão do seu próprio destino, do seu devir, da sua evolução. Quando a gente se vê submetido como humanidade a uma mesma doença, como pode ser essa pandemia, né, do coronavírus, como outras também já existiram, já passamos por outras situações assim, se bem que não com as proporções que agora a gente enfrenta. Então a gente tem que pensar em algo que tem a ver com o destino de toda a humanidade. Se a gente imagina que uma doença oferece uma oportunidade de desenvolvimento, se a gente pudesse devolver aquilo que fica como que numa linguagem cifrada no corpo, ao seu equivalente espiritual na consciência, quer dizer, ao significado ou ao pedido do próprio espírito do ser, daquilo que ele deveria cumprir e não pode fazer de outra forma, conscientemente. Então a gente deveria imaginar que há uma tarefa que incumbe a humanidade da nossa época que talvez não esteja sendo realizada. Justamente a nossa época é chamada por Steiner daquela época em que cumpre desenvolver um âmbito da nossa Constituição que é chamado alma da consciência. Qual é o significado disso e qual é a tarefa de desenvolvimento na época da alma da consciência? É justamente a de se reconhecer enquanto ser espiritual, tomar consciência disso, espiritualizar o próprio pensar e a própria consciência. Aquilo que já existiu como sabedoria instintiva precisa ser evocada e se manifestar como propriedade da nossa consciência. E é muito curioso porque o Steiner nos coloca também como um princípio, uma lei da vida, né? E que regula os processos no mundo, assim como uma balança, onde você tem em um prato consciência e no outro forças destrutivas, impulsos destrutivos, forças de declínio. Então é assim que, se a medida de consciência esperada para o grau de maturidade que deveria ter sido alcançado numa época não é conquistado suficientemente, então nessa mesma medida, então forças destrutivas se impõem através de circunstâncias externas a nós. Então a primeira coisa da qual talvez a gente possa se servir, né, para refletir é o que nós estamos deixando de reconhecer e de fazer como seres humanos desta época. E para mim fica claro que nós estamos imersos numa enorme crise, uma crise, um caos, do qual só se pode sair a partir do momento em que um número significativo de seres humanos conquiste uma concepção espiritualizada da vida. Então, me parece, em primeiro lugar, que nós estamos devendo, né, fazer um pouco essa lição de casa. E é claro que o coronavírus não é a única circunstância que hoje acomete a humanidade como um todo. Existem outras questões que talvez dizem respeito karmicamente à humanidade em todo o planeta, sem distinguir raça ou etnia, né, povo, vamos dizer, idade, enfim, tem várias circunstâncias que não só do coronavírus que hoje varrem a humanidade inteira como algo que se impõe com força de necessidade, né? Então, o que quer dizer isso na prática? Quer dizer que a gente precisa começar a despertar e a buscar aquilo que ilumina o que acontece como fenômeno que é sensível, que pode ser percebido, né, pela sensorialidade, mas que não pode ser compreendido meramente pelo intelecto, né, que precisa de algo que vai além, que transcende esse intelecto. Mas esse intelecto ele pode ser nutrido com essas comunicações de uma ciência espiritual. E isso pode nos elevar para além desta capacidade, pode nos fazer transpor esses limites que foram tidos, pelo menos pela ciência
ciência do conhecimento como definitivos. Eles não são. Eles podem ser transpostos. Se nós cultivarmos o pensar de uma determinada maneira, através de determinados estudos, de determinados exercícios meditativos, do cuidado com a purificação da vida dos pensamentos, dos sentimentos, dos nossos impulsos volitivos, a gente pode sim se elevar a uma outra condição em que o pensar acaba se convertendo como que em um olho do espírito. Isso que você está trazendo para a gente está bem ligado um pouco ao que o nosso pensar e o nosso sentir geram de certa maneira ou criam a realidade que a gente vai viver, é isso? Exatamente. Um pensar intelectual, frio, morto, vai gerar mais morte. Um pensar que se torna imaginativo, vivo, caloroso, um pensar para dentro do qual as forças de vida, as forças volitivas penetram, um pensar que seja impregnado daquilo que hoje vive em nós, na nossa constituição, porém ligado a processo de profunda inconsciência. Então, se a gente fizer talvez esse casamento entre vida inconsciente e esfera da consciência mais ligada a processos da morte, se a gente puder fazer que um e outro se encontrem, a vida ascendendo, a luz do pensar, porém fria, descendo, eles se encontram aonde? No meio, no coração. Olha que curioso. Corona, coração. Nós precisamos desenvolver o pensar do coração, né? Não é curioso que esse vírus receba justamente o nome de corona, que tem a ver com coroa, cor. Quem é que usa a coroa? O rei. A coroa é um símbolo oriundo do que antes era uma experiência dos videntes, de perceber que aqueles que estavam em contato com a realidade desde o seu fundamento mais verdadeiro, do fundamento espiritual, eles tinham o próprio chakra coronário, né? Um centro na cabeça irradiante. Então eles podiam ver como que uma luz dourada, né? Como algo que irradiava. Então, como um símbolo disto que antes era uma experiência de um vidente, mais tarde veio essa coisa de se confeccionar uma coroa, né, dourada e se colocar na cabeça. Então, o rei, aquele que pode estar com a realidade, né, com a realidade, aquele que tem a coroa na cabeça, o coração na cabeça, quer dizer, pensar com o coração. Então, é isso exatamente que nós temos que fazer. A tarefa da nossa época é pensar com o coração. E é isso que nós não estamos fazendo. Não em medida suficiente, não um número significativo de seres humanos. Se nós imaginarmos também todas as circunstâncias impostas por essa situação criada por essa pandemia. De um lado, nós estamos experimentando a necessidade de um isolamento. Por outro, a gente percebe que pode estar aonde o pensamento está. E a gente pode estar unido de uma outra forma. Muitas pessoas estão experimentando a união ou a comunhão pelo signo de pensamentos comuns. Imaginem se estes forem pensamentos espirituais. É claro que muitos estão também numa outra frequência, na frequência do medo. Mas o medo também cumpre uma tarefa. A tarefa do medo é justamente nos educar para a fé. Não a fé numa confissão, como uma confissão religiosa, não a fé ligada a uma denominação, né? A um credo. A fé como força que nos conecta à linha que nos vincula com essa realidade do espírito. Né? A origem da palavra fé do latim é fidelis, fidelidade. Há um salmo, o salmo da confiança, em que um verso diz precisamente: a tua fidelidade é teu escudo protetor. Nós falamos tanto de conexão e nós vivemos num mundo hiperconectado tecnologicamente, mas essas redes sociais muitas vezes substituíram e mascararam os verdadeiros vínculos humanos. E talvez agora a gente seja convocado a encontrar uma outra forma de comunhão que inclusive transcende a barreira do tempo e do espaço. A gente começa a descobrir que se unir num mesmo pensamento, e tem pessoas fazendo vigília, tem pessoas procurando orar no mesmo horário ou se ocupar de um mesmo conteúdo comum, pois isso cria uma força. E a gente descobre que a gente está onde a gente coloca a nossa atenção e o nosso pensamento. Ana, e você estava discorrendo aí tão lindamente sobre tudo isso e falou justamente sobre o que a gente citou lá no começo, né, do episódio, sobre esses medos que estão emergindo com tudo isso, com essa situação que a gente está vivendo. Agora, será que dá pra gente identificar quais medos são esses? Do que de fato a gente está com medo nesse momento? O medo também tem uma origem no aprofundamento daquela separação original.
Enquanto eu vivo num estado de graça, unidade, comunhão espiritual com os próprios deuses, nossos criadores, porque a nossa essência é feita da sua essência. Então, na medida em que a gente se separou, ou foi progressivamente se separando, perdendo essa conexão, a gente vai também tendo a possibilidade de ficar mais susceptível a uma outra interferência, a interferência de um segundo ser, que não aquele primeiro que promoveu essa separação, essa emancipação, esse descolamento do reino espiritual. Então, uma segunda categoria de seres, mas igualmente seres, potências que a gente poderia chamar de adversárias, esse ser agora como que vela cada vez mais o espiritual da consciência humana. Vela no sentido de nos dar apenas a percepção da aparência, da fisionomia exterior das coisas. E quanto mais a gente então perde de vista o fundamento espiritual que subjaz a cada fenômeno, a cada ser, a cada processo, a cada situação, mais surge o desconhecido. E no fundo, o medo, a insegurança tem a ver com este não conhecer. O medo, por trás do medo, no final, é o medo daquilo que está para além do limiar disto que é conhecido. E o que é o limiar que divide o campo dos sentidos do campo além dos sentidos? É o próprio limiar para o mundo do espírito. E esse limiar, para quem está na Terra, chama-se morte. Então, no fundo, o medo do desconhecido é o medo de atravessar uma morte. É o medo do não saber, é o medo do não ser. E hoje esse medo se encarna na situação que a gente está vivendo, pelo menos no âmbito social, como o medo, de um lado, de adoecer, sofrer e morrer, ou o medo de perder aquele querido, aquele ente querido que pode partir através dessa doença, ou, de outro lado, o impacto que todas as medidas impostas com força de necessidade, e tem que ser assim mesmo, para a gente pelo menos modular a velocidade da propagação do vírus. Então, se entendeu que era preciso tomar medidas de isolamento social, mas isso tem um forte impacto sobre a economia e as relações sociais, culturais. Então, de um lado, tem o medo de sofrer, de adoecer, de morrer ou de perder alguém querido. Do outro lado, tem o medo da falta, o medo da carência, o medo da escassez. Esses são os dois grandes medos que eu vejo hoje as pessoas sentirem. Para aquele que procura esta reconexão, como é que a gente pode sair desse estado de medo? Talvez aqui valesse lembrar palavras com as quais o Steiner, em 1910, termina uma palestra que ele deu e que mais tarde foram celebrizadas como versos, como se fossem uma oração para essa época que a gente chama da época da alma da consciência, ou essa época regida pelo ser de Micael. E esses versos, se me permitem, eles dizem assim: nós temos de erradicar da alma, quer dizer, arrancar com raiz e tudo, todo medo e terror do que o futuro possa trazer ao homem. Nós temos de ter serenidade em todos os sentimentos e sensações com relação ao futuro. Temos de ter absoluta equanimidade, quer dizer, um igual ânimo, um equilíbrio de ânimo, para com tudo o que possa vir. E pensar somente que tudo o que vier nos será dado por uma direção mundial plena de sabedoria. Quer dizer, uma condução universal, cósmica, que tem um propósito, que faz o que quer que faça a partir de uma sabedoria, que em tudo o que acontece nós deveríamos poder confiar a um propósito sábio. Isso é parte do que a gente tem de aprender nessa era. Saber viver sem qualquer segurança na existência material. Quer dizer, não se trata de buscar a segurança ou a proteção em algo que é efêmero, transitório. Não é nisso que reside a verdadeira segurança. Aqui, cada vez mais, só vamos colher insegurança. Porém, viver com plena confiança na ajuda sempre presente do mundo espiritual. Em verdade, nada terá valor se a coragem nos faltar. Por isso, disciplinemos nossa vontade e busquemos o despertar interior todas as manhãs e todas as noites. Então, esse buscar o despertar, esse despertar interior, a gente poderia entendê-lo como o cultivo desta conexão, todas as manhãs, todas as noites. Que eu não venha para o meu dia sem antes imprimir uma intenção que me conecte, que consagre todo o meu fazer, todo o meu sentir,
todo o meu pensar a isso que é mais sábio e mais potente e que preside o meu próprio destino. Quem é este que preside ao meu destino? Na verdade, sou eu mesmo. É aquele que nós muitas vezes ouvimos chamar de eu superior, ou manas, ou identidade espiritual. Acontece que esse meu eu superior não está encarnado no meu corpo. Ele, na verdade, paira acima. Isso que a gente chama de eu, com que a gente se relaciona na nossa consciência comum, ordinária, é tão somente um reflexo deste eu maior, deste outro eu. Então nós temos como que um eu que a gente poderia chamar de eu inferior ou personalidade, e esse eu maior. Por que na nossa consciência ordinária nós ainda não abarcamos o nosso eu superior ou eu maior? Então, enquanto nós não podemos fazê-lo, nós temos um outro ser que cuida disso em nós, por nós. E este ser que sustenta para nós a consciência da nossa identidade espiritual é o que nós aprendemos a chamar de anjo guardião. Ele é guardião exatamente por isso, porque ele sustenta e guarda a consciência do nosso ser espiritual. E porque ele é aquele que também guarda toda a memória, todo o passado de sucessivas vidas que atravessamos e que a nossa capacidade recordativa nessa existência não alcança. Mas também tudo quanto nós temos como um ideal, como meta evolutiva que cumprir. E é ele que, de certa maneira, então, é o mediador do nosso passado, do quanto a gente caminhou, como daquilo que a gente tem por cumprir. E é ele que toda noite nos abraça, sabe? Por assim dizer. Quer dizer, toda noite, quando nós adormecemos, a nossa consciência se retira do corpo. Com o nosso corpo astral, assim chamado, né? Com a nossa alma, com aquele que é o portador da consciência em nós, abandonamos esse corpo físico que jaz no leito, claro, mantido pelo corpo da vida, mas a nossa consciência se retira e se derrama, né? Se expande nesse mundo da alma e do espírito, para nele ser restaurado. E nesse mundo, a gente se encontra entre o adormecer e o despertar todas as noites com esse anjo guardião, que vela, que guarda, que coincide no nosso atual estágio de evolução com o nosso eu maior. Elevar-se ou encomendar-se ao próprio anjo ou ao próprio eu superior, no final das contas, significa a mesma coisa. Então, eu não deveria adormecer sem antes me confiar a este ser, sem antes pedir a ele que tudo aquilo que eu reconheço do dia que vivi e que agora, olhando, né, como quem se examina, porque essa é a condição que convida, enquanto atitude, a atuação do anjo em nós, na nossa consciência. O poder se examinar sempre de maneira honesta. Então, quando eu faço uma retrospectiva ao final do dia de tudo quanto eu vivi, de tudo quanto eu pensei, de tudo quanto eu disse, das minhas relações, como eu interagi, então, se eu retomar em grandes quadros, né, cenas daquele dia vivido, de repente eu me dou conta de algo que poderia ter sido melhor, mas não foi, né, e está feito. Mas aquilo que eu agora olho e que talvez me pese, ou o medo que eu senti e do qual eu não soube sair. Então, de tudo isso que me aflige, que me atemoriza, que me preocupa, então, tudo isso eu posso agora, como que dizer, carrego o meu pesar ao sol poente. Quer dizer, ao final do dia, eu agora me dou conta de tudo quanto me pesa. Coloco minhas preocupações em teu colo resplandecente. E eu posso me imaginar entregando ao meu anjo ou ao meu próprio ser espiritual tudo que me pesa, me aflige, me preocupa. Coloco minhas preocupações em teu colo resplandecente. E agora imagino que pelo seu poder espiritual, purificadas na tua luz, porque agora iluminadas a partir de uma outra perspectiva, de uma outra consciência muito mais elevada, purificadas na tua luz, e porque a minha relação com ele é da ordem do amor, ele está constantemente me amando e me perdoando dos meus esquecimentos, porque a gente esquece daquilo que a gente mesmo escolheu lá, daquilo que a gente mesmo determinou para si. Purificadas na tua luz, transformadas pelo teu amor, que elas, minhas preocupações, meus temores, me retornem como pensamentos que auxiliem, como forças para um agir alegre, disposto ao sacrifício. Então assim eu me encomendo, assim eu me elevo. E no dia seguinte eu refaço agora a colheita da noite. Eu presto atenção, eu tive algum sonho? Quais foram as imagens? Ou o que acontece ali que eu posso guardar e que talvez vai aos poucos se revelando, se desvelando, se eu devotamente acolho isso que vem desde o mundo da noite, desde o mundo do espírito,
desde a minha passagem do mundo espiritual para o mundo físico-sensorial novamente. Eu acordei com algum sentimento? Eu acordei com alguma sensação? Então, isso são pequenas práticas, mas extremamente importantes. Colher aquilo que vem da noite como um possível insight, e muitas vezes a gente vai se sentir ao longo do dia particularmente empoderado de algo que não estava presente no dia anterior. Se a gente cultiva isso, se a gente conta com a ajuda presente do mundo espiritual. Então, se a gente se reservar momentos para cultivar a calma interior, para a gente cultivar conteúdos que nos elevem em pensamento, que suscitem sentimentos coerentes e alinhados com eles, a gente vai começar a se sentir também transformado no próprio agir. Se a gente cuidar de ter momentos assim, do mesmo jeito que alguém que vai para uma academia, num programa de condicionamento físico e dilata a sua capacidade aeróbica por um lado, a sua capacidade de força muscular de outro, então também a gente poderia fazer uma espécie de academia do espírito, ou seja, de cultivo dessa conexão, seja pela oração, seja pelo estudo de conteúdos que têm valor espiritual. Se eu me dedico a pensar sobre coisas que têm valor para o mundo espiritual, que não são meramente utilitárias ou que só têm valor para uma realidade materialista, então se eu cultivo isso, isso reverbera no mundo da noite e se torna uma força que atua desde lá sobre a minha corporalidade. Isso me torna imunologicamente também mais vigoroso. Porém, o medo cria em mim um ambiente propício para que indicadores de desequilíbrios que já são formados por esses estados de ânimo, então se instalem. Os vírus, as bactérias, esses germes, assim chamados patogênicos, não são eles os causadores da doença. Eles são tão somente indicadores de um estado de desequilíbrio pré-existente. É só porque esse desequilíbrio está em mim que se formou para eles um ambiente propício para que eles se introduzam, ou às vezes até eles já vivem dentro de mim, mas encontram uma janela de oportunidade para colonizar, para meu organismo, para se multiplicar, para se disseminar. Um solo fértil. Exato, um solo fértil. Então, eu não posso impedir, talvez, o contato com o vírus, a presença do vírus no ambiente exterior. Mas eu posso cultivar aquilo que me torna menos vulnerável ou que me torna vigoroso o bastante para que ele não encontre em mim uma morada. Então, se eu tomasse, por exemplo, um papel, um pedaço de papel, e acendesse próximo dele um isqueiro, ele eventualmente começaria a queimar, certo? Mas ele queimou porque eu cheguei com o isqueiro ou porque ele é inflamável? De fato, ele queimou por causa das duas coisas. Ele tem que ser inflamável para, uma vez exposto ao isqueiro, poder se queimar. Se eu tivesse uma pedra exposta ao isqueiro, ela se queimaria? Não. Ela pode momentaneamente captar algo desse calor e esquentar. Mas depois ela resfria novamente, não é? Eu vou me comportar como papel ou eu serei tão firme e forte quanto a pedra que não se deixa queimar. Então, nós não temos, talvez, poder sobre isso que se manifestou desde fora, mas a gente tem o poder de escolher o que a gente vai cultivar. Se a gente vai se entregar isso com biomedo ou se a gente vai trabalhar na conexão com aquilo que nos fortifica. Eu acho que muito do que a gente está construindo aqui é que talvez esse vírus, ele veio para mostrar que a gente está inflamável. Então, para mostrar que a gente tá papel. Que a gente tá suscetível, sim. E que aí é nossa função como humanidade nessa época nos fortalecer, muito através do pensamento. Achei muito bonito que você falou que o pensar se converte no olho do espírito. E essas práticas todas que você trouxe, elas fazem com que isso aconteça na prática mesmo, da gente se fortalecendo pra gente não ficar tão suscetível ao que o ambiente traz ali pra gente. Sim. Você sabe que existe uma pesquisa que foi iniciada já no século passado. A gente fala século passado, parece muito distante, né? Mas mais ou menos da segunda para a terceira década no século passado e depois se aprofundando cada vez mais, também coincidindo com o surgimento da psicologia humanista. Então, alguns médicos e pesquisadores começaram a perceber que existiam pessoas expostas às mesmas condições
condições, algumas adoeciam, outras não. O paradigma da ciência médica prevalente ainda olha e se ocupa mais daquilo que adoece, né? Olha para a doença. Seu paradigma é o da patogênese. Mas alguém começou a se indagar sobre salutogênese. O que faz com que esse indivíduo exposto às mesmas circunstâncias, exposto ao mesmo ambiente, impregnado supostamente dos mesmos germes, não o deixa adoecer? Então começaram a fazer pesquisas. Muitos dos entrevistados foram aqueles sobreviventes de campos de concentração, porque ali certamente, aonde a humanidade pode ser mais colocada em xeque, as atrocidades que foram cometidas, as desumanidades, aquilo foi de uma brutalidade, né, de uma barbaridade tamanha, que então aqueles que sobreviveram demonstraram realmente possuir uma capacidade de resiliência muito acima da média. E aí, investigando que padrões de atitudes ou o que essas pessoas tinham que talvez fossem responsáveis por um vigor tão grande, né, por uma resiliência tão grande ou por uma saúde tão vigorosa, se descobriu que, primeiro, todos eles, ou na grande maioria deles, havia uma crença num poder transcendente. Então, independente de haver a participação ou uma cultura de uma tradição religiosa em particular, porque alguns não tinham isto, né? Não se trata de religião instituída, mas de uma força que se coliga e que se cultiva como conexão a um poder maior transcendente. Então vamos chamar isso de transcendência, tá? Para evitar, ou de uma espiritualidade, o cultivo de uma espiritualidade que transcende aquilo que a consciência ordinária consegue abarcar. O segundo aspecto foi que essas pessoas tinham, a partir disto, uma confiança na própria vida, de certa maneira uma esperança de que tudo sempre há de revelar um propósito e um sentido sábio. Então, ainda que eles não pudessem alcançá-lo, ainda que eles não pudessem fazer sentido daquilo de imediato, ainda que isso fosse levar um tempo, havia uma confiança e uma esperança de que isso se revelaria. A outra questão foi que essas pessoas tinham vínculos sólidos, vínculos afetivos sólidos. E mesmo quando o objeto desse amor, o ser que galvaniza essa tensão amorosa, não está presencialmente ali junto, o fato de ele existir no coração do outro, na alma do outro, na consciência do outro, é para ele uma força, uma fonte de força. Então, quanto mais amparado em relações afetivas sólidas, vigorosas, tanto mais rapidamente essas pessoas podiam vencer adversidades, e quando essas adversidades se manifestavam como doenças, mais rapidamente e melhor eles se curavam, ou nem sequer adoeciam. Então, ter o cultivo de uma espiritualidade transcendente, a fé e a confiança de que em tudo reside um propósito sábio, e, claro, alguma capacidade, uma busca de fazer sentido das coisas, e vínculos sociais, afetivos, sólidos. Esses são 3 fatores geradores de saúde. Então, sempre que a gente cultivar isso, e estas também são dicas ou princípios que a gente pode praticar para se sentir mais vigoroso, menos papel, menos inflamável, menos suscetível. Legal. Ana, eu queria pegar... Você comentou um pouco dos 2 medos, né? Aquele medo que a gente tá vivendo de adoecer, de sofrer, de morrer, de perder nossas pessoas queridas. E do medo que toda essa instabilidade econômica traz. Então, esse medo da escassez. Sim. Pegando esse caminho do medo da escassez, acho que seria legal se a gente trouxesse um pouco aqui que novas formas a gente pode pensar a economia a partir disso que a gente está vivendo. Acho que é muito cedo ainda para a gente, ter clareza de muitas coisas, mas para mim hoje cada vez mais fica latente o jeito que hoje a gente, como humanidade, encara o sistema econômico, ele não vai fazer muito sentido. Sim. Se você puder falar um pouquinho desse outro lado, acho que seria bacana. Então, você vê que essas coisas estão todas ligadas, né? O materialismo como fundamento do medo, quer dizer, a desconexão, aquilo que rompe a conexão com a realidade do espírito, traz, né, pelo materialismo, por aquilo que vela o espiritual, leva ao medo, o medo ao egoísmo, não é? Porque esse medo da falta faz que então eu queira me salvar, né? A guardar, acumular para mim. E o modelo econômico também prevalente ainda na nossa época, ele é pautado pelo proveito próprio, pelo interesse pessoal e gera muito uma luta pela subsistência. Então cada um quer salvar
a sua necessidade. E talvez, justamente, essa situação toda venha apenas demonstrar quão falido está esse modelo, quão insustentável ele é. Não só insustentável no sentido da exploração de recursos e bens naturais que não são infinitos, que na verdade precisam ser cuidados e são explorados, mas também em relação ao fato de que quando eu quero salvar o meu, eu acumulo ou retenho, e não deixo fluir. E quando existe um sentimento da confiança e eu dou a quem precisa, as coisas começam a fluir. E talvez nessa corrente eu comece a receber, conforme a minha necessidade, de outros, enquanto aquilo que eu tenho para dar, possa ser oferecido para terceiros. No fundo, é assim que uma das maiores perversidades e distorções que aconteceram foi justamente essa associação de uma compensação monetária pelo trabalho, como, inclusive, algo passou a ser reconhecido como meio de sustento da própria vida. Por que eu digo que isso é uma distorção e algo que vai levando e acentuando uma situação perversa? Porque aquilo que deveria ser a razão e a motivação do trabalho de cada ser humano, daquilo que ele, segundo seus talentos, seus dons, suas capacidades tem para oferecer, a motivação para isso seria a quem isto serve. A motivação para o trabalho deveria ser o amor. O amor àquilo que eu amo fazer e àqueles a quem o meu trabalho serve. Então, não foi por outra razão que o Steiner também pôde formular como lei fundamental, social, que a saúde de uma coletividade é tanto maior quanto mais a necessidade de uns seja suprida por outros. Então, aquilo que é o trabalho deveria ter como razão de existir o desejo de doar a quem precise daquilo que eu tenho para ofertar. E o que eu necessito, um outro há de me oferecer. A gente tem, dentro de uma concepção que o Steiner nos traz, e que no fundo tem muito a ver com aqueles ideais da Revolução Francesa, igualdade, fraternidade, liberdade, a gente tem nisso 3 ideais que deveriam reger 3 âmbitos que são relativamente autônomos, mas ao mesmo tempo interdependentes, dentro de uma organização social. Então, de um lado a gente tem a vida cultural, que deveria poder ser regida pela liberdade, porque no âmbito cultural estão todos os esforços de educação, procura por conhecimento e manifestação artística. E em tudo isso, cada ser humano está num determinado ponto. Cada indivíduo professa à sua maneira o ponto que alcançou na sua busca de relação com a verdade. Ninguém sabe a verdade, mas cada um, segundo a sua capacidade de intuí-la, de reconhecê-la, alcançou uma medida de compreensão dela, que é tão somente uma fração dela, não é ela inteira. Então aqui deveria haver tolerância, respeito a liberdade como cada um busca e expressa. No âmbito da vida jurídico-política, aquilo que regula a convivência social, nós deveríamos ter o ideal da igualdade, porque todos deveriam ter iguais oportunidades de desenvolvimento, bem como as mesmas responsabilidades, porque se trata de cuidarmos da vida e uns dos outros, com iguais direitos, iguais deveres, ou, se preferirem, as mesmas oportunidades de desenvolvimento, as mesmas responsabilidades. Mas o que todo mundo faz, pautado pelo egoísmo? Cada um quer o seu direito, e ninguém está muito afeito ou disposto a cumprir sua responsabilidade social. Se cada um fizesse apenas aquilo pelo que a sua medida de responsabilidade, todos os direitos seriam assegurados, e todos se fartariam. Como quando a gente, monta uma mesa de uma refeição comunitária, e cada um faz o prato, a sua especialidade, mas todos podem provar e se fartar. Talvez nem todos comam de tudo, mas daquilo que lhes aproveita, e cada um toma um pouco, mas doou também de si. E assim, o ideal do âmbito do trabalho e da economia, da produção de bens, isso deveria acontecer regido pela fraternidade, não igualdade. Muita gente às vezes confunde isso. Fraternidade, quer dizer, nós não temos as mesmas capacidades. Cada um tem determinadas capacidades mais desenvolvidas, outras. Então, nós temos diferentes talentos e diferentes capacidades de aportar determinados bens para o todo. E necessidades também distintas. A fraternidade olha para o fato de que cada um oferece o que pode e cada um toma segundo o que necessita.
Então, é curioso que essa onda imposta por essa doença, de certa maneira, começa a suscitar também a solidariedade e o altruísmo. Então, eu estou vendo pessoas que estão também impactadas economicamente, estão sem poder gerar receita porque o seu trabalho está paralisado. Elas também não têm muito de onde tirar, mas elas estão procurando oferecer daquilo que elas têm a quem tem menos ainda. Eu tenho visto isso acontecer. Ou muita gente se mobilizar, e mesmo nas redes sociais a gente tem visto assim, mantenha o pagamento do salário da sua diarista ou da sua empregada doméstica, mesmo que ela não vá. Ou compre do armazenzinho pequenininho e não da grande rede, né? Vamos ajudar aos pequenos que são mais vulneráveis na crise econômica e que têm menor chance de prosperar ou de se manter. Então, eu tenho visto também um acordar, um despertar geral. Então, veja, se a gente olhar para a doença, ela, por um lado, impõe medo, mas, de outro lado, ela suscita um despertar. E é isso, né? O medo, ele pode nos educar, de um lado, para a fé, para a confiança e para a esperança de algo melhor. Se, de um lado, o medo do adoecer ou de perder alguém pode ser superado relativamente quanto mais a gente se eleva ao espírito, até porque, na medida em que a gente assim se reconhece, a gente também percebe a morte pode tocar o corpo, mas não pode ferir nem levar a alma. Então, há algo em nós que permanece, que é perene, que é imortal, que as coisas não terminam apenas quando finda esta existência material e terrena. Né? Então, isso, quanto mais a gente cultiva essa consciência do espiritual, menos a gente se submete a esse medo de que algo incorreria em perda, em separação ou em fim, porque de fato não é assim. Isso é só a ilusão dos sentidos. De outro lado, quem confia, a gente talvez poderia trazer um outro enunciado para a coisa da carência e do medo. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O que é a justiça de Deus? É o que a gente chama do karma, né? Busca primeiro o reino de Deus e se harmoniza com teu próprio destino. Diz sim para o teu destino. E tudo mais vai ser dado por acréscimo. Cuida daquilo que é o essencial. E as outras coisas, elas te serão aportadas, elas te serão supridas. Eu posso te dizer que eu convivi com seres humanos, né? Aqueles que me foram dados nessa vida como pai e mãe, que me ensinaram isso pelo seu exemplo. Essas coisas não eram ditas, essas coisas eram feitas. E houve uma fase na vida dos meus pais em que meu pai, exatamente porque foi chamado a assumir a gestão de uma empresa mineradora de pequeno porte, mas que assim que ele entrou, ela já estava assim sofrendo com erros, né, que haviam sido cometidos nessa gestão e que tinham agravado uma situação de, vamos dizer, saúde financeira, né? Com a saída de um dos sócios, ironicamente, exatamente o mesmo que havia convidado meu pai. Então ele saiu, tomou a parte dele que lhe cabia na empresa, então a empresa agora beirava a insolvência. Para o meu pai seria mais fácil cuidar dele, né? Salvar a sua pele, deixar a empresa e procurar uma outra colocação no mercado. Mas ele pensou naqueles que teriam muito menor chance do que ele, naqueles que eram chefes de família, provedores, mas que não tinham a mesma possibilidade que ele de recolocação no mercado de trabalho. Ele pensou nos mais humildes, nos menos favorecidos. E, junto com minha mãe, então, assumiu a decisão de trabalhar sem retirar para si qualquer provento. E com a credibilidade que ele tinha, com a capacidade de negociação, enfim, com várias habilidades que ele detinha, ele trabalhou vários anos, tirando o mínimo ou nada para o seu próprio provento, para o seu próprio sustento. E conseguiu tirar a empresa do buraco. Mas porque ele, a partir de uma integridade moral e de um senso de responsabilidade social, deu o que ele talvez pouco ou não tivesse para dar, outros vieram em seu socorro. Essa foi uma época em que minha mãe passou a trabalhar, logo o pai do meu pai faleceu, coube a ele, então, uma parte, né, de herança em imóveis, dos quais ele pôde extrair uma renda de aluguel. O pai da minha mãe passou a casa onde ele morava para ela, para o nome dela, assim como distribuiu outros bens para os outros filhos, de forma que também houvesse algo como uma doação justa. Então, foi eliminada a despesa de aluguel.
Nós vestíamos muitas vezes as roupas de primos mais velhos, que minha mãe, vamos dizer, adaptava, né? E muitas vezes houve dias de não ter a comida pronta para pôr na mesa. E ela podia chegar para a gente e dizer, não vamos almoçar hoje não? Vamos fazer um piquenique? Vamos lá para o quintal e vamos brincar. E naquela fantasia a gente comia pão com manteiga e groselha diluída, que era o que tinha. Mas a gente nunca, como criança, teve qualquer sentimento de privação. A gente nunca se sentiu pobre porque havia uma riqueza maior. Enquanto minha mãe foi o grande exemplo e personificação dessa força que é a fé na providência divina, e sempre, a tempo e a hora, tudo chegava. Houve dias de um tio chegar da fazenda e deixar alguma coisa para comer, mas não tinha com o que preparar. E de repente toca a campainha e aparece alguém distribuindo como que um azeite, amostra grátis. E com isso foi feita a refeição daquele dia. Bom, Ana, acho que pra gente ir finalizando um pouco dessa nossa conversa, que tá super rica, mas a gente precisa ir dando, enfim, como tudo na vida tem um começo, meio e fim. Acho que seria bacana se você pudesse trazer um pouquinho, olhar que a gente tem para a Quaresma, que é o período que a gente está agora do ano, e de repente alguma reflexão. Como que a gente pode tirar proveito, entre aspas, desse período da Quaresma, estando a maioria de nós de quarentena? Bom, talvez a gente precise primeiro atentar para o significado da Quaresma dentro do ciclo do ano, como um período que é dedicado e que se coloca entre o final daquele festival que a gente conhece como Carnaval e que tem uma origem também esotérica, e o momento em que a gente vai celebrar a paixão, a morte, a ressurreição, a Páscoa. Primeiro eu queria falar brevemente então sobre esses dois eventos que emolduram uma existência humana. A gente comemora o Natal, o Advento, o Natal, que alude ao mistério do nascimento. E a gente celebra a Páscoa como algo que alude ao mistério da morte e a vitória sobre a morte como a ressurreição. Numa existência humana, o nascimento é a porta mediante a qual se ingressa na existência terrena, e a morte o portal através do qual a gente se retira dela. O que é que está de permeio entre esses dois pilares que emolduram a existência humana? Está o revestir-se de uma personalidade, uma persona, a máscara. Não é assim? A origem etimológica de persona, a máscara através da qual flui a voz do verbo. Então, entre o mistério do Natal e o da Páscoa está aquela festa onde a gente se reveste de uma fantasia, né? A gente se reveste de um invólucro que oculta o nosso verdadeiro ser. Carnevale, não é isso? E, de certa maneira, porque excessos eram muitas vezes cometidos nesse período, então era preciso depois, como que um processo de transição, e que muitas vezes era vivenciado através de jejum, abstinência, penitência ou sacrifício, como um balanceador e uma transição até a gente chegar nesse momento da Páscoa. Quando a gente fala em Quaresma, obviamente há uma relação aí com o número 40, assim como existe no quarentena, na origem da quarentena, embora talvez a nossa não seja exatamente de 40 dias. Mas vocês conhecem outras passagens onde esse número novamente é trazido como um arquétipo. Na história da Arca de Noé, também são 40 dias. Quando se fala da tentação no deserto, Jesus também passa, depois do batismo, 40 dias. Antes de ele iniciar ou começar a sua atuação, seu ministério público, a sua atuação como mestre e como alguém que foi compenetrando gradual e progressivamente todos os âmbitos do homem Jesus de Nazaré, até poder vencer a morte na cruz. Esses 40 dias também são o período que decorre para a formação dos invólucros, ou melhor dizendo, os anexos embrionários, para a conversão daquilo que foi o ovo, o zigoto, que entra em multiplicação celular, né, até a gente sair do estágio embrião para o estágio que a gente pode chamar de feto. Então isso é curioso também, que tem que haver a formação de alguns anexos, o alantoide, o âmnion, o córion, né, as velocidades coriônicas que depois vão se metamorfosear em placenta. Então aí também tem esse número 40. E 40 indica sempre, em todas essas situações, uma transição. É interessante isso. É um lugar de passagem e de preparação
para algo que vem. Então, talvez a gente pudesse, exatamente, para fechar um pouco tudo isso que a gente falou, tomar a oportunidade do que essa doença traz como quarentena, como quaresma, como lugar de passagem, transição e preparação para um novo, que talvez seja a celebração da ressurreição num novo modo de pensar. Talvez a ressurreição da solidariedade, do altruísmo a partir do egoísmo. Porque, de fato, se nós pudermos devolver ao equivalente espiritual na consciência humana daquilo que essa doença pode estar fazendo por nós inconscientemente, porque é isso que acontece. Quando uma pandemia acontece, o ser humano está procurando, através dela, resgatar ou redimir ou compensar algo em si. Mas a gente pode tornar essa pandemia supérflua se a gente realizar pela consciência aquilo que ela está fazendo em nós, por nós, através do corpo como inconsciente visível. Então, será que nós não podemos aproveitar esse tempo de reclusão, de recolhimento, para que a gente possa ressurgir com algo novo, que a gente possa ir do egoísmo para o altruísmo, da inverdade que também está tão imperante na era das fake news? Será que a gente pode fazer um compromisso novo com o que é veraz e verdadeiro e sair também da doença para a vida e para a saúde? Talvez seja essa a grande mensagem e a grande oportunidade. Crise é isso, é perigo de um lado, é oportunidade do outro. Se a gente vai sucumbir ao perigo ou se a gente vai fazer dessa oportunidade um motivo para o nosso crescimento e desenvolvimento maior, isso está na nossa liberdade. Perfeito. Acho que não podia ser melhor esse nosso final. Ana, agradeço do fundo do meu coração a sua disponibilidade por estar aqui com a gente. A gente está gravando super tarde aqui num dia, então agradeço mesmo. A gente vai compilar algumas das orações, algumas coisas que a gente comentou aqui. E aí, quem tiver interesse em receber esse material, é só entrar em contato com a gente do Mercúrio que a gente disponibiliza para vocês. Se vocês quiserem entrar no site, que é www.mercurioantroposofia.com.br, lá tem um campo para se cadastrar. É só cadastrar o e-mail que a gente encaminha esse compilado de coisas que a gente foi falando aqui e que a Ana trouxe pra gente. Legal. Então, eu que agradeço a vocês, peço desculpas se em algum momento eu me empolguei e fui derivando e chegando em outros lugares que talvez não fossem inicialmente os pretendidos. Mas no que eu puder também. Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza da vida. Essa é a beleza. O homem põe, Deus dispõe. Foi muito lindo. Acho que a gente sai desse papo com duas palavras muito bonitas, eu acho, pra gente refletir e guardar no coração, que eu acho que é confiança e altruísmo, que eu acho que são duas palavras que a gente tá podendo e merecendo exercitar bastante nesse momento. A gente agradece muito, a gente sai feliz e super preenchida desse papo. A gente espera que os ouvintes também tenham captado toda a beleza dessa nossa conversa. Obrigada, gente. Obrigada.